do Evangelho segundo Lucas, hoje é o capítulo número 10. Jesus Cristo envia mais uma vez os discípulos para anunciar o reino de Deus, sendo dessa vez um grupo bem maior, um grupo de 70. Versículo 1 nos diz assim: Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. O princípio que o Senhor quer nos ensinar é que a obra de Deus é grande. Há muitas pessoas para ser alcançadas. Precisamos orar ao Senhor para que envie trabalhadores. Versículo 2 nos diz o seguinte: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus envia este grupo de 70 com ordens bastante específicas. A ideia é que eles confiassem no Deus que os envia para suprir todas as suas necessidades, como comida, hospedagem e higiene pessoal. Versículo 4 diz assim: Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Deus é o grande financiador da sua obra. Quando ele está envolvido, então a sua obra cresce, prospera, mesmo em meio a dificuldades. Jesus anuncia juízo contra as cidades incrédulas, neste caso, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, onde ele desenvolveu seu ministério operando sinais e prodígios entre eles. Mesmo tendo recebido tanto de Deus, estas três cidades não apresentaram o arrependimento que o Senhor Jesus esperava. Versículo 16: Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Do verso 17 ao 22, nós vemos que os 70 discípulos que foram enviados, eles voltam da missão cheios de alegrias pelos sinais que haviam operado e visto. Versículo 17 diz assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Vendo então a euforia deles, o Senhor Jesus diz algo, versículo 20: Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. A certeza da salvação deve ser o suficiente para que eu e você possamos ser uma pessoa feliz e motivada para compartilhar essas boas novas com outras pessoas. Versículo 23 e 24, Jesus Cristo diz aos seus discípulos o quanto eles são bem-aventurados por estarem testemunhando a sua vinda à terra e o seu ministério. Versículo 23 diz assim: E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhe particularmente: Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. No versículo 25 até o versículo 29, um fariseu, então, querendo testar a Jesus Cristo, lhe pergunta o que deve fazer para herdar a vida eterna. Versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O Senhor responde que o cumprimento da lei de Deus é amar sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? O princípio estabelecido não é o de ser salvo pelas obras. O princípio é de que quem ama a Deus, sobretudo, reconhecerá a Jesus Cristo como Senhor e Salvador prometido e então guardará os seus mandamentos. Além disso, praticará os ensinamentos de Jesus referente ao amor ao próximo. Ou seja, é um resumo de tudo aquilo que precisamos crer e fazer. Do versículo 30 a 37, então nós vemos a parábola do bom samaritano. Do versículo 30
nos diz assim: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Então Jesus segue contando a parábola, dizendo que passaram por esse homem um sacerdote, passou ali um levita, e ambos passaram de largo, ou seja, não o socorreu. Depois então veio um samaritano, e este sim o socorreu. Então Jesus pergunta, versículo 36, qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então o intérprete da lei responde, versículo 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. Esse episódio nos ensina muito sobre a prioridade e valor, e aqui do versículo 38 ao 42. Enquanto Marta era muito importante dar atenção e servir bem as visitas, Maria, sua irmã, priorizou parar tudo para ouvir Jesus e aprender com ele. A lição aqui é profunda. Precisamos saber discernir o que é mais importante, ser agradável ou aprender de Deus. Versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Maria nos ensina que os ensinamentos de Jesus Cristo são mais importantes que a comida ou então que a bebida. Sendo assim, precisamos parar tudo o que estamos fazendo e ouvi-lo. Versículo 42, para nós encerrarmos a leitura do capítulo de hoje. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, com esse versículo, nós encerramos a leitura do capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.